E eu que fui falar com meus pais sobre as brincadeirinhas que o meu avô, o pai do meu pai, vinha fazendo comigo, que eu não tava gostando. E quando eu falei, meu pai sentou a mão na minha cara. Bom, eu sempre fui uma criança muito tagarela, sabe? Eu sempre falei muito, eu sempre fui muito elétrica. Na escola eu sempre queria puxar o bonde. Eu sempre fui muito assim. Eu sempre falei muito, sempre, tudo que acontecia comigo que eu não gostava eu falava, entende? Eu sempre fui aquele tipo de garota marrenta, sabe? Que todo mundo tinha que me respeitar na escola. Gente, isso é coisa de criança, né? Eu tinha 10 anos de idade e eu já era desse jeito. As meninas tinham que comprar as coisas e tinham que me dar, porque se elas não me dessem, eu parava de falar com elas. E se eu parasse de falar com uma delas, as outras também tinham que parar de falar, pra vocês terem ideia como é que eu era. Ainda criança. A gente tinha o costume de tudo, a gente tava na casa dos meus avós, dos pais do meu pai. Tudo, qualquer coisinha que minha mãe fosse sair, e aí a gente tinha que ficar com meus avós. Ah, meu pai vai trabalhar, minha mãe também vai fazer o bico dela, a gente ia pra casa dos meus avós. Final de semana, a família se reunia, mexia, as irmãs do meu pai, né, também ia pra casa dos meus avós, a gente também ia. Então a gente tava sempre na casa dos meus avós, que não moravam longe da gente, morava bem pertinho mesmo. E sempre que eu ficava na casa dos meus avós, eu lembro que isso veio acontecendo desde quando eu era bem mais nova. Só que eu não entendia, eu não sabia me expressar. Eu não sabia falar o que estava acontecendo, se aquilo era certo, se aquilo era errado, eu não sabia. Mas eu lembro assim, vagamente, de algumas vezes, quando eu tinha meus 6, 7 anos de idade, eu lembro que meu avô fazia um tipo de brincadeira comigo, de tipo assim, me colocar sentada no colo dele, tipo, pra brincar de cavalinho, sabe? Pra ficar me pulando no colo dele. E ele me colocava de perna aberta, assim, pra ele, sabe? E, tipo, que ficava meio que me roçando, sabe? No colo dele. E eu sentia aquele negócio, né, duro ali, eu ficava desconfortável com aquilo. Mas como eu era mais nova, eu não sabia expressar, eu não sabia falar o que estava acontecendo, eu não sabia dizer não. Então eu só ficava incomodada e eu sempre dava um jeito de, tipo, sair. Mas eu lembro que meu avô sempre fez esse tipo de brincadeira comigo. Quando eu já tinha meus 10 anos de idade, que meu avô queria vir com esse tipo de brincadeira, porque conforme eu fui crescendo, eu fui recusando, eu fui falando que não, eu fui, sabe, sendo um pouco mais autoritária do que eu era quando eu era menor. Talvez eu tenha começado a ser assim, autoritária, sabe, arrogante, porque eu era pequena e era arrogante, sabe, eu era ignorante, eu respondia às pessoas mesmo, não tava nem aí. E hoje eu entendo que isso pode ter acontecido pelo fato do que meu avô vinha fazendo comigo desde quando eu era bem pequena. Porque eu não consigo lembrar assim de tudo, porque começou quando eu era bem nova, mas eu lembro dele pegar minhas partes íntimas. Eu lembro de uma vez ele sabe, brincar assim, de querer ficar fazendo cosquinha e morder a minha parte íntima. Então eu lembro desse tipo de coisa, assim. E eu comecei a ser assim, desse jeito que eu sou hoje. Eu falo com ar de autoridade, eu falo com ar de arrogância, eu respondo sendo grossa, sendo ignorante. E quando eu já tava com os meus 10 anos de idade, que meu avô voltou, porque teve um tempo que ele deu uma parada, quando ele viu que eu tava começando a falar mesmo, que eu tava começando a falar que não, que eu tava começando a gritar com ele começou a dar uma parada, uma amenizada nas brincadeiras dele. Mas quando eu tava com meus 10 anos, voltou de novo. Ele voltou a, tipo, sabe, querer pegar na minha parte íntima, ele voltou a querer me sentar no colo dele, eu não queria, eu falava que não, eu não quero, eu vou, para, não gosto dessa brincadeira. E eu sempre falei assim. Só que ele não fazia isso quando minha avó não tava em casa, não. Ele fazia essas coisas com a minha avó em casa. Ele fazia essas coisas, ele não tinha medo da minha avó ver. E a minha avó também nunca percebia o meu desconforto. Nunca desconfiou das minhas falas de não quero, para, vou, não quero, vou, tá me machucando, vou, para. Porque quando eu comecei a falar, mesmo quando eu comecei a me expressar, a saber me expressar, eu comecei a falar, não quero, para, vou, tá me machucando. Então, a minha avó, ela nunca procurou saber também por que eu ficava falando pra ele parar, por que eu não gostava desse tipo de brincadeira, entendeu? E o meu avô, ele veio com a brincadeira de novo, assim, assistir brincadeira de novo, assim. E isso acabou me dando uma revolta, sabe? E eu queria contar pros meus pais, só que, gente, eu não tinha coragem. Porque o meu pai é aquele tipo de homem que qualquer coisa ele bate. Qualquer coisa ele bate. Então não tinha como eu chegar e conversar com ele. Não tinha como eu chegar... Tudo ele bate, tudo era motivo de bater. Gente, qualquer coisa. E se qualquer vizinho, qualquer pessoa falasse qualquer coisa de mim, eu apanhava. Independente se fosse verdade ou não, eu apanhava.
Então eu já tinha medo do meu pai por isso. Então eu não conversava com meus pais, porque automaticamente se eu conversasse com a minha mãe contava pro meu pai e aí eu apanhava. Então eu falei que eu não ia falar nada pro meu pai. Só que eu comecei a falar na escola, entendeu? Eu comecei a perguntar às minhas amiguinhas da escola se os avós, né, delas, se eles faziam esse tipo de brincadeira com ela. E comecei a falar os tipos de brincadeira. Até que uma das minhas coleguinhas, né, da escola contou pra mãe dela. E a mãe dela foi na escola e já foi na diretora e já falou, né, o que eu vinha falando sempre, com frequência, repetidamente, que eu falava sempre isso. E eu falava com, eu não gosto do meu avô, eu não gosto das brincadeiras do meu avô, eu não suporto meu avô. Eu falava assim, nesse tom, sabe? E aí me chamaram, né, a diretora me chamou pra conversar comigo. Ele me perguntando se era verdade e tal, eu falando que era verdade, que eu não suportava as brincadeiras do meu avô. E eu falava nesse tom de raiva, sabe? Nesse tom de, eu não gosto, sabe? Eu não detesto, eu não suporto ele. E eles perguntaram se meus pais já sabiam disso, já tinha contado pra minha mãe, ou pro meu pai, ou pra alguém. E eu falei que não, porque meu pai, ele é muito agressivo e tal, qualquer coisa ele bate, então eu preferia que não falasse. E a diretora falou que não, que ia ter que chamar meus pais lá e tal, e chamou meus pais lá. Na hora que a diretora começou a contar, eu tava ali sentada, ali na frente dos meus pais, eu não consegui falar, sabe? Porque eu sabia que meu pai ia me bater. A cara do meu pai, sabe? De tipo assim, chegar em casa a gente conversa, sabe? Quando a gente conhece nossos pais, que a gente olha pra eles, que tipo, eles olham com um olhar de, quando chegar em casa a gente acerta. Foi tipo assim que meu pai me olhou. E eu falei, cara, eu vou apanhar quando chegar em casa. E aí eles começaram a falar que ia resolver isso e tal, porque a diretora falou que isso era caso de polícia e tudo mais. E aí eles falaram que não precisava disso, até eles terem certeza de se realmente tudo que eu tava falando aconteceu. Quando a gente saiu da escola, gente, a primeira coisa que meu pai fez foi varar a mão na minha cara. Meu pai começou a me bater, perguntar como é que eu tinha coragem de chegar na escola e contar uma coisa dessa e falar uma coisa dessa do pai dele, do meu próprio avô. E eu tentando falar pro meu pai que realmente aquilo era verdade. Gente, eu simplesmente tomei uma coça quando eu cheguei em casa. Eu tomei uma coça, além de meu pai ter me dado aquele tapa que ele me deu na cara, que até hoje, quando eu falo desse tapa, eu lembro da dor que foi, sabe? Eu acho que doeu mais pelo fato dele não ter acreditado em mim, de ninguém ter acreditado em mim, de ninguém ter me dado um suporte, um apoio. E simplesmente eu apanhei e fiquei de castigo por um bom tempo. Meu pai fez eu prometer, eu jurar, que eu não ia mais falar aquele tipo de coisa pra ninguém, que eu não ia mais inventar esse tipo de coisa pra ninguém. Gente, só que eu não tava inventando nada. E eu fui obrigada a jurar, a prometer, pra não apanhar mais. Eu fui obrigada a prometer, a jurar pro meu pai que eu não ia mais inventar esse tipo de coisa. Ele praticamente me obrigou a falar que eu inventei. Resumindo, meu avô saiu impune, nunca ficou sabendo do que aconteceu na escola. Meu pai falou que tinha vergonha de falar, né, o que eu falei na escola, o que a própria neta dele falou dele na escola. Só que em momento nenhum eles chegaram e questionaram o meu avô, nada disso. O meu avô, ele saiu totalmente impune em relação a isso. E meu pai, ele continuou me obrigando a ir pra casa do meu avô. Ele continuou obrigando a falar com meu avô como se nada tivesse acontecido. E vocês devem estar se perguntando, e a sua mãe? O que a sua mãe fazia? Nada. Minha mãe não fazia nada. Minha mãe era submissa a ele com tudo. Tudo que ele falava era e tinha que fazer. Minha mãe nunca se colocou à frente do meu pai pra nada. Era sempre tudo que meu pai queria, do jeito que meu pai queria. E tudo ela só concordava e falava, tá vendo? Se você não tivesse falado isso, se você não tivesse feito isso, você não tinha apanhado. Ela só falava isso. A minha mãe, gente, ela não me batia. Muito raro ela me batia. Se ela me bateu algumas vezes, dá pra contar no dedo. Agora o meu pai, ele sempre me batia. E a minha mãe, tu via que ela tinha pena de mim? Sabe, porque quando o pai me pegava, ele me pegava mesmo. Ele me pegava pra bater mesmo. E tu via que ela tinha pena de mim, que ela tinha dó, mas ela não conseguia fazer nada. Porque ela era submissa ao meu pai. Porque era do jeito que meu pai queria, tudo do jeito que meu pai queria, e ela só obedecia. Aí ela vinha e falava comigo, tá vendo? Se você não tivesse falado isso, se você não tivesse feito isso, você não tinha apanhado. Era sempre assim que minha mãe fazia. Se você não tivesse falado, se você não tivesse questionado, se você não tivesse mentido, era sempre assim. Era sempre assim. E eu tive que continuar ali.
convivendo com meu avô quase todos os dias, como se nada tivesse acontecido. E como se nada tivesse acontecendo. Meu avô, ele só veio parar mesmo com esse tipo de coisa quando eu já tinha meus 13, 14 anos de idade. E aí ele realmente viu que, tipo, eu ia ter voz pra falar, porque eu tava ficando, cada dia que passava, eu tava ficando mais revoltada, eu tava ficando, sabe, aquela criança que tudo que falava fazia um escândalo. Eu tava ficando desse jeito, porque a única forma de alguém acreditar em mim era alguém vendo. Então eu sempre chamava atenção. Toda vez que ele vinha pra perto de mim, que ele tentava encostar a mão em mim, eu sempre tentava chamar atenção. Tipo, vô, não começa com esse tipo de brincadeira que eu não gosto. Tipo assim, eu ficava tentando chamar atenção. Vô, para de colocar a mão aqui. Eu ficava assim. Eu ficava o tempo todo falando esse tipo de coisa pra ver se alguém se tocava. Quando meu avô viu que eu já tava ficando desse jeito, né, que ele poderia se dar mal com isso, né, que alguém poderia ver, ele simplesmente parou. E foi ali que ele parou, com meus 13, quase 14 anos de idade. Foi daí que ele parou. Mas aí eu cresci dessa forma autoritária. Eu cresci... Tudo que as pessoas falavam, eu era arrogante, eu era ignorante. Eu saía dando patada em todo mundo. Ainda mais se fosse homens mais velhos. Eu não respeitava de jeito nenhum. Cansei de apanhar do meu pai, porque eu respondia os homens mais velhos. Eu tinha raiva, na verdade eu tinha raiva dos homens mais velhos. Então toda vez que algum homem falava alguma coisa comigo, que eu lembrava do que meu avô fazia e depois ele fingia que nada estava acontecendo, eu já revidava num tom, sabe, parecia que alguém estava fazendo alguma coisa comigo, mas eu já revidava desse tom, porque foi a única forma que eu achei do meu avô parar de querer ficar pegando em mim, de querer, sabe? Se eu não fosse desse jeito, gente, se eu fosse aquela criança tímida, quietinha, que não falava, sabe? Gente, o meu avô, ele com certeza, ele tinha feito coisa pior comigo. Ele só não fez porque ele viu que eu falava. E se eu, que era uma criança que não era tímida, que falava mesmo, que gritava, queria chamar atenção, que tinha coragem de expor, se eu fui desacreditada? Imagine uma criança tímida, quieta, calada. Imagine o que uma criança assim não passa. Hoje eu entendo que se eu fosse uma criança tímida, que se eu fosse uma criança que não conseguisse falar, que não conseguisse expor, que não conseguisse chamar atenção, que não conseguisse falar não pra ele, avô, eu sei que ele tinha feito coisa pior. E pra ser sincera, gente, até hoje eu tenho esse jeito de falar, sabe, esse jeito de autoritária, de marra, sabe, esse jeito de qualquer coisa que as pessoas falem, que eu me sinta ameaçada ou constrangida com alguma coisa, eu sou grossa, eu sou arrogante, sabe? Eu cresci assim. Infelizmente, eu não pedi pra ser assim, mas foi a única forma que eu encontrei de talvez me proteger de algo pior. Então eu cresci dessa forma. Eu tento mudar. Hoje, com 26 anos de idade, eu tento mudar. Eu tento ser uma pessoa diferente. Só que eu não consigo. Eu acabo afastando as pessoas de perto de mim. Mas, sinceramente, eu não queria ser uma pessoa assim. Eu não escolhi ser uma pessoa assim. Fala, galera. Gente, mais uma história, né, infantil. Como eu falei pra vocês, eu tento não trazer sempre essas histórias aqui, até porque eu tenho muitas histórias assim acumuladas, mas eu tento até mudar um pouco o tema pra gente não ficar só nisso, só nessas histórias que eu sei que é revoltante escutar, eu sei que é difícil ouvir. E pra mim também é difícil contar, tá? É muito difícil pra mim também contar. E eu entendo o porquê que ela é assim. Porque eu conheci uma pessoa, gente, que mexeram com ela quando ela era criança, né? O padrasto dela mexeu com ela quando ela era criança. E por ninguém ter acreditado quando ela falou, ela começou a ser uma criança totalmente assim. Uma criança que ninguém queria estar perto. Porque ela era arrogante, ela era chata, ela era aquela criança grossa. E ela falou que ficou assim por conta que ninguém acreditou nela. Então é basicamente isso que acontece. A criança não consegue pedir ajuda pra ninguém, porque as pessoas tinham que ajudar, tinham que apoiar ela. É a pessoa que bate. O pai que deveria proteger, o pai que deveria cuidar, fez o quê? Quando ela contou, bateu nela, gente. Deu uma coça nela. Então, essa criança vai recorrer mais a quem? Ela tentou pedir ajuda de alguma forma, que foi na escola. Que ela nem pediu ajuda, ela só comentou, ela só botou pra fora o que ela tava sentindo. E uma das coleguinhas dela contou pra mãe, e a mãe, né, levou até a diretora.
Mas a probabilidade de uma criança que passa por esse tipo de coisa, ela pedir ajuda e ela não ser ouvida, ela ser desacreditada, ela ser silenciada, porque foi o que aconteceu com ela, foi silenciada, é assim que ela cresce. Uma criança assim, revoltada, uma pessoa assim, sabe? Que tenta se defender o tempo inteiro, que foi criando barreiras onde não existe. E não, a culpa não é sua de ser assim. Só que você pode melhorar isso. Você pode procurar uma terapia, um psicólogo. Você pode colocar esse sentimento que você tem, esse rancor que você tem pra fora. Porque talvez isso te afaste de pessoas legais. Talvez as pessoas que não sabem o que você passou não entendam o teu jeito de ser. Isso vai acabar te atrapalhando em várias áreas da sua vida. Entendeu? Tanto no profissional, quanto no pessoal, quanto numa relação amorosa. Então procure um tratamento para você tirar esse sentimento que você tem dentro de você. Eu sei que é difícil, mas você precisa fazer isso, você precisa tentar se curar de alguma forma, você precisa tirar esse sentimento que você carrega com você até hoje. Você tá presa nisso, entendeu? Você precisa se desprender disso. Então procure uma terapia, procure um tratamento, tá bom? É revoltante sim, gente, porque a gente vê uma mãe totalmente submissa, né, ao marido, que também não teve coragem de abrir a boca para defender a filha, não teve coragem de defender, de proteger, sabe? De cuidar, de apoiar a filha. O pai, eu nem preciso falar. Eu não preciso falar desse cara, que eu não acho que ele é um pai mesmo, de verdade. Porque deixou da filha dele sair impune porque era o pai dele. E ainda fez a garota continuar vivendo com ele, convivendo ali com ele todos os dias praticamente. Imagina como é que não deveria ser pra essa menina. Era como se pegasse ela e tacasse ela dentro da boca do lobo. Toma aí. Ai, gente, sério, é cada coisa que a gente vê, cada história que eu recebo, que eu fico revoltada. Literalmente fico revoltada. E mais uma vez aí, mais uma pessoa que saiu impune, né? Não aconteceu nada com ele, ainda continuou fazendo. Só parou quando a garota já estava praticamente na pré-adolescência. E é isso que muitas crianças passam. Muitas crianças são silenciadas. Infelizmente, quem deveria proteger, quem deveria cuidar, simplesmente parece que joga a criança, né, pro leão ali, pros lobos. Se você estiver passando por isso, você conhece alguém que tá passando por isso, denuncie, diz que sim, tá bom? Não deixe que mais uma saia impune, não. Diz que sim, denuncie sim, tá? Se você já passou por algo parecido ou tiver qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra me trazer sua história aqui no canal também, tá bom? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente enganjar mais aqui o canal, tá ok, gente? E o YouTube tá entregando meus vídeos pra mais pessoas. Como eu falei pra vocês, a ação, gente, ainda tá aí, ainda tá rolando a ação de carnaval, então não perca tempo, vou deixar aqui embaixo também o link, tá ok? Pra vocês participarem também. E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.